fazer nada, eu não vou mais buscar a Deus, eu não vou mais orar, eu não vou mais ser fiel a Deus, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para o culto, eu não vou mais ajudar lá na igreja. Mas por que você não vai fazer mais isso? Porque eu estou sendo perseguido, porque alguém falou mal de mim, porque alguém falou isso, porque alguém falou aquilo, porque as pessoas não me querem ver bem, porque não sei quem veio contra mim. Se você tem sido perseguido, aprenda isso em nome de Jesus. Se você tem sido perseguido, é sinal que Deus está na tua vida. Se você tem passado por afrontas, é sinal que o que diz lá em Mateus capítulo 5, do versículo 1 a 11, onde diz que bem-aventurados sois vós quando são perseguidos, quando vocês passam por lutas, quando vocês passam por dificuldades, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Se você tem sido perseguido, continue orando, continue clamando, não aceite, não seja apático, mas seja agressivo com o diabo. Ora, clama e o Senhor te dará a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Não para, não desanima, não desista, não abra mão. Nós vamos passar por isso. Quem entendeu? Diga amém. Nós vamos passar por isso, nós vamos enfrentar as lutas, as dificuldades, as provações, nós vamos enfrentar tudo isso, mas o Senhor é contigo. Diga para quem está ao seu lado: o Senhor é contigo. A igreja estava ali orando, irmãos. Deus, nós não aceitamos isso. Deus, nós não aceitamos do jeito que está. Nós não aceitamos. Eles oravam dizendo: Deus, nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. É assim que nós precisamos fazer. Diga para o teu vizinho: é assim que nós precisamos fazer. Essa palavra tem a ver com a nossa vida. O casamento está assim, mas eu não aceito ele está assim. Meus filhos estão desse jeito, mas eu não aceito os meus filhos estarem desse jeito. Minha vida financeira está assim, mas eu não aceito a minha vida financeira está assim. Os meus projetos não estão indo como eu gostaria, eu não aceito que eles estejam assim. E eu vou orar para que as coisas sejam mudadas. Eu sou totalmente favorável à ação, à atitude, ao agir. Eu sou totalmente favorável a isso. Mas antes disso é necessário nós orarmos, como a igreja aqui de Atos fez. Quem entendeu, diga amém. Amém. E a oração tem poder. A oração dessa igreja chegou até Deus. A tua oração tem poder. Não é só a minha oração. A nossa oração tem poder. A oração que você tem feito por aquelas causas, por aquelas pessoas, essa oração tem poder. Mas cedo ou mais tarde você verá essa pessoa na presença de Deus. Não tenha dúvida disso. Se nós estamos aqui hoje, porque com certeza alguém perseverou muito pelas nossas vidas. Eles oravam e Pedro estava preso. E Pedro estava preso. E diz a Bíblia que a intenção de Herodes estava mal intencionado. A intenção de Herodes era apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa. Quando a Bíblia fala que era a época dos asmos, festa dos asmos, estava dentro da festa da Páscoa. Eles iam esperar passar a festa, depois da festa, iam trazer Pedro em praça pública, eles iam matar Pedro. Matar aqueles meios deles bem cruéis. Pedro tinha uma data para morrer. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pedro tinha recebido a condenação e ia morrer. E quando que fica uma pessoa quando recebe uma condenação de morte? A gente não sabe muito bem, porque no nosso país não tem pena de morte. E tem pessoas que são favoráveis, outros não. Mas isso não é conversa para agora. Outra hora a gente pode conversar sobre isso. Mas eles pensavam, ou melhor, Pedro sabia que depois da Páscoa ele ia morrer. E como que fica um cara desse jeito? Como que fica a cabeça de um cara que sabe que na quinta-feira ele vai morrer? Como que fica? Daí a gente olha como Pedro estava, daí a gente começa a entender o porquê que ele foi tão usado por Deus. Porque olha o que diz a Bíblia. Que ele era preso, a igreja orava, e olha no 6.
Quando Herodes estava para o fazer comparecer, ou seja, no outro dia, ele ia ser apresentado no outro dia para ser morto. Naquela mesma noite, estava Pedro, como diz aí? Como que Pedro estava? Daí eu me pergunto, como que Pedro estava dormindo? No outro dia ia morrer. Quem entendeu? Diga amém. Tem gente que no outro dia tem uma prova na faculdade e não dorme. Tem gente que no outro dia tem uma entrevista para fazer e não dorme. Tem gente que no outro dia vai ter que ir na Lapa trocar a bota que não serviu e não dorme. E o pior, liga para o pastor, ora por mim, eu não consigo dormir. O pastor estava dormindo? Eu? Não, estava aqui orando. Estava aqui de joelho orando. 3 da manhã. Tem coisas que tiram o nosso sono. Quem concorda, diga amém. Fica ansioso, fica pensando. Já aconteceu várias vezes comigo. Tem um negócio para resolver no outro dia e não consegui dormir direito. Só que naquele dia Pedro dormiu. Ele dormiu de um jeito que não sei se eu conseguiria dormir. Ele dormiu algemado, com 2 soldados, cada um preso no braço dele. Como que é isso? Ele dormiu mesmo assim, algemado. Ele virou e dormiu. A tranquilidade que Pedro estava sentindo naquele momento, a certeza, a fé, a convicção que ele tinha que Deus ia fazer alguma coisa foi tão grande que ele conseguiu dormir. Ele conseguiu deitar e dormir. Eu imagino os soldados olhando para ele e falando assim: mas peraí, mas como que ele está dormindo? Cutuca ele aí, acorda ele, como que ele está dormindo? E Pedro lá virado e roncando, como se ele tivesse no outro dia, como se ele fosse acordar no outro dia e ir para um clube. Ele simplesmente estava ali deitado e dormindo. Ele tinha certeza que o que iria acontecer no outro dia só iria acontecer se tivesse a permissão de Deus. Se Deus permitisse, tudo bem, mas se Deus não permitisse, nenhum fio do cabelo dele iria cair. Nessa noite eu quero declarar que a partir de hoje você vai deitar, você vai dormir, a partir de hoje você vai ter paz, a partir de hoje você vai ser uma pessoa tranquila, porque Deus, Ele vai encher o teu coração de fé para você deitar e dormir tranquilo, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor essa noite? Você vai deitar, você vai dormir, você vai descansar em Deus, você vai descansar no Senhor a partir de hoje. Diga para o teu irmão do lado: você vai descansar em Deus a partir de hoje, em nome de Jesus. Deitou, dormiu, roncou, sonhou. E diz a Bíblia que ele estava dormindo. Ele estava como? Com mais fé, ele estava como? Dormindo. E Deus enviou um anjo ao encontro dele. Sabe qual é a revelação que Deus colocou no meu coração? Que no momento que nós estamos dormindo, o Senhor está enviando um anjo ao nosso encontro. Profética essa palavra. E não é dormir no sentido de você deitar e dormir, né? E não tem gente que já vai querer dormir agora aqui no culto, mas não vai. Quando eu falo dormir, é quando você está descansando em Deus, quando você está na fé, quando você está dizendo: eu sei que Ele está comigo, que Ele vai agir na minha vida, que Ele vai fazer alguma coisa. Nessas horas, Deus envia o anjo ao teu problema, Deus envia o anjo ao teu encontro. Quando você consegue descansar no Senhor, deixar tudo na mão dEle, Ele envia o anjo ao teu encontro. Ele está ali. Diz a Bíblia que de repente, eu gosto muito dessa palavra, de repente, foi no momento que ele estava dormindo, o anjo do Senhor veio. Versículo 7. Dentro daquela prisão resplandeceu uma luz, e o anjo do Senhor veio e ele tocou em Pedro. Ele chama Pedro e bate em Pedro: ei, ei. E os soldados, pastor? Os soldados não viram nada. Os soldados, por alguns instantes, eles foram
que como que cegados, não viram nada. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pedro ali dormindo, o anjo, acorda. E Pedro olhou assim e falou, peraí, não é soldado, é diferente, tem luz, tem brilho. E o anjo falou assim, levanta aí. Versículo 7, levanta depressa. E ele, como que eu vou levantar? Estou algemado. Diz a Bíblia que as algemas, elas caíram da mão dele. Aleluia. Só soltaram, as duas soltaram. O anjo vem, me segue. Para onde? Me segue. Pega a sua capa. Pegou a capa, vestiu a capa. Começou a seguir a Pedro. Diz a Bíblia que eram 2 soldados ali dentro. Para fora da porta da prisão tinham mais 2 soldados. Diz a Bíblia que existiam 2 portas que davam para a rua. Eram portas grandes e de ferro. Diz a Bíblia que no momento que o anjo se levantou, Pedro viu as algemas caindo e Pedro começou a seguir o anjo. Diz a Bíblia que os soldados que estavam ali, eles não viram nada. Diz a Bíblia que os soldados que estavam ali, eles não tiveram interpretação, visão nenhuma. Eles não viram o que estava acontecendo. Sabe o que é interessante? Tem pessoa que está do nosso lado e só está murmurando, só está acusando, só está apontando, porque não está vendo o agir de Deus na tua vida, não está vendo o que Deus está fazendo. Mas não se preocupe, porque no momento que essas pessoas derem conta e elas forem te procurar, elas não vão te encontrar mais, porque o Senhor já terá te honrado e te colocado em um lugar de exaltação. Quem crê nessa palavra, aplauda e glorifica o Senhor essa noite. Sempre a Deus tem que ser as próprias palmas. Você pode glorificar o Senhor essa noite. Dá glória a Deus. Pedro foi andando. E diz a Bíblia, teve um momento, quando ele estava andando, ele estava ali vendo o anjo, ele andando. Ele achava que aquilo não era real. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ele foi andando. Ele chegou assim na frente da porta. Sabe quando a gente vai no shopping que você para assim, você nem para, você vai chegando na porta, ela abre sozinha. Ele foi andando, aquela porta de ferro, ela abriu sozinha. Era uma porta que, para abrir, não era uma porta que nem as nossas, que vai lá e puxa e abre, né, e fecha, não é negócio desse. Essas portas eram pesadas. Já assistiu esses filmes da época medieval? Eles iam abrir aquelas portas, viam uma meia dúzia de cara e empurravam a porta, empurravam aquele sacrifício para empurrar a porta. Aquelas portas barulhentas, dessas portas que é nossa, que você vai lá e abre. Já que tem porta aí que é só Deus, né? Aquelas portas sanfonadas, por isso que é sanfonada, é uma sanfona mesmo, né? Um barulho de sanfona. A porta abriu sozinha e Pedro foi vendo aquelas portas sendo abertas. E ele achou que aquilo não era real. Quem entendeu, diga amém. Isso aqui deve ser um sonho. Eu acho que eu já morri e estou sonhando. Isso aqui é um sonho. Não parece real o que está acontecendo. Quem entendeu, diga amém. Ele acordou naquela visão e começou a viver aquilo sem entender se era real, se era uma ficção aquilo ali, ou se realmente estava acontecendo. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, comecei a olhar em cima desse texto, Deus começou a falar no meu coração. Eu comecei a sentir a presença do Senhor comigo. Eu comecei a sentir Deus como que sussurrando no meu ouvido, dizendo: filho, aquilo que eu estou preparando para você, aquilo que eu estou preparando para a minha igreja, vai parecer um sonho, vai parecer um negócio de outro mundo, mas será o meu agir, será o meu operar. E diga à minha igreja que muitos ficarão surpresos. Diga à minha igreja que muitos ficarão confusos. Será que isso é real? Será que isso é um sonho? E diga à minha igreja que sonhos se tornarão realidade, porque o meu agir, ele começa nessa noite. Quantos podem glorificar? Quantos podem exaltar o Senhor? Quantos podem aplaudir e adorar a Deus nessa noite? Eu falei Deus, então confirma. Eu falei Deus, se é de ti, então confirma. Eu falei Deus, se é de ti, confirma. Falei, Senhor, se pode
em ti confio então, Senhor. Eu comecei a ouvir o louvor dizendo: Tu és o Deus dessa terra. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu falei: Deus, eu acho que isso é uma confirmação. Eu acho que isso é uma confirmação. E Deus começou a dizer: Filho, grandes coisas eu farei na vida do meu povo. A partir de hoje, eu declaro em nome de Jesus que os céus estão abertos aqui hoje. E que promessas de Deus virão sobre a tua vida. Só quem crê aplauda e adora o Senhor em nome de Jesus. Feche os olhos só por um instante, aplauda o Senhor. Feche os olhos por um instante, aplauda o Senhor. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Diga para o teu irmão do lado: grandes coisas vão acontecer na tua vida. Eu não digo grandes coisas, estou dizendo coisas que vão surpreender. Quando eu digo grandes coisas, eu digo coisas que não eram para vir, e elas virão para a tua vida. Quando eu digo grandes coisas, estou dizendo de coisas que só iam acontecer pelo tempo normal daqui a 4 anos. Elas vão acontecer na tua vida agora, em nome de Jesus. Quando eu digo grandes coisas, eu digo coisas que nós estamos há tanto tempo sonhando e orando. Tanto tempo orando, buscando de Deus, e simplesmente o Senhor vai trazer sobre a tua vida. Eu vejo portas sendo abertas nessa noite. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Eu sei que Deus nessa noite está falando com pessoas aqui dentro. Eu sei que Deus já começou a falar aí no teu coração. Ah, pastor, na hora que o pastor começou a falar grandes coisas, o negócio aqui em mim, pastor, eu comecei a lembrar de um negócio. Então, se você lembrou, profetiza. Se você lembrou, profetiza. Porque grandes coisas vão acontecer neste lugar. Diz o Senhor para você: se você quer, aplaude e exalte Ele em nome de Jesus. Se é para Deus, tem que ser mais forte as palmas. Se é para Deus, tem que ser mais forte as palmas. Aplaude o Senhor essa noite. Aleluia. E a pessoa do lado: grandes coisas vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Versículo 10. Quando passar a primeira e a segunda placa, chegar à porta de ferro que já dava para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. As portas de Deus, elas abrem por si mesma. As portas de Deus, elas abrem por si mesma. Aleluia. Quem quer dizer amém? Não teve ninguém que foi lá colocar uma micha na porta. Sabe o que é micha? Não foi ninguém lá colocar uma micha na porta. Não foi ninguém lá com um pé de cabra para abrir aquela porta. Não foi ninguém lá com uma dinamite para abrir aquela porta. Não. Aquela porta quem abriu foi Deus. Diga para quem está ao seu lado: a porta quem vai abrir será o próprio Deus na tua vida. Sabe o que eu entendo, queridos? Quando uma porta abre porque alguém abriu, talvez você já teve essa experiência. Quando alguém abre uma porta para você, sabe o que é interessante? Que daqui a um pouco de tempo a pessoa começa a dizer: ah, mas fui eu que abri a porta. Ou de repente você tem um desentendimento com essa pessoa e ela vai falar: só está lá porque eu abri a porta para ele. Ou então a pessoa vai lá, você simplesmente tem um problema, ela vai lá e te prejudica, e a porta fecha, a oportunidade some. Se sumiu porque não foi Deus, se fechou porque não foi Deus que abriu. Porque se foi Deus que abriu, se foi o Senhor que abriu, ninguém pode fechar a porta que Ele abre. O interessante é que quando Deus prepara, ninguém pode bater no peito e falar: só está lá porque eu pus. Não, ninguém pode chegar e falar: essa igreja só comprou esse prédio porque eu dei oferta, porque eu fiz. Não, nós estamos aqui porque existe um Deus no céu que quando promete Ele cumpre, que existe um Deus no céu que quando abre porta, o